Bom dia, galerinha que está em casa. Hoje, nós vamos iniciar o quarto bimestre com a apostila de geografia. Nosso primeiro conteúdo aí são recursos energéticos, então como é produzida toda a energia utilizada pelo mundo, tá? E também no nosso país, no Brasil. Agora, vocês vão receber então as aulas em tempo real. Então, eu agora nesse momento estou dentro da sala do 7º ano e vou começar a trabalhar com eles e vocês vão receber isso em casa. Inclusive, vocês vão estar a par de todas as atividades e trabalhos que a gente vai estar passando em sala. Então, é importante que vocês se organizem e entreguem as apostilas respondidas, tá? Como segue a norma da escola. Vamos lá, então, a nossa apostila do quarto bimestre. Esse aí é o nosso material, a página de abertura fala recursos energéticos, Então, a gente vai falar sobre a produção de energia, como é produzida essa energia, quais são as características dessa produção, Quais são os objetos ou os meios utilizados para a produção de energia. Então, é isso aí que a gente vai falar neste quarto bimestre. Esse é o nosso assunto. Quem vai começar a leitura para mim, Então, é a Pietra. Vamos lá, Pietra, pode ler. Aqui, meu amor, ó. A definição de energia tem várias aplicações e cada disciplina, com seu olhar específico, entenderá o conceito de sua maneira. Para a geografia, a energia está relacionada aos combustíveis que movimentam a sociedade urbana e industrial, visto que ela é a responsável pelo funcionamento das máquinas que impulsionam e alimentam a economia atual, sendo fundamental para o ser humano e para as diversas nações do mundo. A gente sabe a dificuldade que era quando não havia a geração de energia. Quando a gente fala de energia, a gente não fala somente da eletricidade, que é a luz, A gente fala também de energia de forma geral, energia de motor, de combustão, Então, a energia que faz funcionar as indústrias, as fábricas. A gente sabe que os primeiros historiadores, eles descobriam novos territórios através da navegação, e esses navios, eles funcionavam, eles eram impulsionados pela queima do carvão, do carvão mineral, que também é uma forma de energia. Depois, com o passar do tempo, se descobriu então os combustíveis, E aí sim, os motores a combustível, que hoje a maioria dos nossos navios já tem uma força muito maior, E uma facilidade muito maior. Então hoje, se a gente for navegar, nossos navios terão ar-condicionado, Os nossos navios terão uma funcionabilidade muito mais acessível e muito melhor, para as pessoas que vão aí viajar, certo? Então a nossa realidade e o avanço tecnológico que a gente vive nos dias atuais, ele é muito melhor do que há 40, 50 anos atrás. E coitados dos navegadores há 200 anos atrás, Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu pela força de vontade que eles tinham, porque a dificuldade era imensa. Então, quando se traçava uma rota, não existia GPS, Os mapas eram aqueles esboços, então eles chegavam a demorar anos para encontrar um local e para voltar nesse local novamente. Então, era muito difícil sem esse avanço tecnológico. Então, hoje a gente tem a bússola, mas tem o GPS, que é muito mais atualizado. Então, a maioria dos celulares hoje já traz o GPS incluído, nos seus apps, E isso faz para facilitar a vida das pessoas e para fazer com que o mundo sofra e viva este avanço ao mesmo tempo. Isso recebe o nome de globalização, tá? Então, a gente vai dar continuidade aí. Na próxima página, então, ponto de partida, quem vai ler para mim é a Amanda. Vai lá, Amanda. Lê alto, Amanda. Desde a origem da humanidade, o homem de energia para seu benefício. Na pré-história, já se utilizava o homem para gerar calor, processando e preparar sua alimentação em definição ao recurso energético possuído, como a hidrólise e a hidráulica, e a atração animal. Porém, os modos de geração de energia com consumidores devem da industrialização e sua potente demanda por esses estudos. Ok, então
É como a professora falou, né? Na origem da humanidade aí, o homem se utilizava de fontes de energia primária que vinha da matéria-prima, certo? Então, o carvão mineral, né? O gás natural, tá? E aí, hoje, então, a gente utiliza das mais variadas formas de energia. Então, a gente usa o nuclear, a gente usa a eólica, que vem do vento, a gente usa a solar, né? Que vem da geração da luz do sol. A gente usa as hidrelétricas, que utiliza água. Então, hoje, a gente tem as mais variadas formas de energia, certo? Então vamos lá, primeira perguntinha, isso aqui é conhecimento prévio, é aquilo que vocês, conhecimento que vocês deveriam trazer de casa e que vocês podem falar com as palavras de vocês, tá? Você seria capaz de definir o conceito de energia? O que é energia? Alguém tem uma ideia do que seria, o que definiria a palavra energia? Energia é aquilo que dá força, tá? Aquilo que faz funcionar, tá? Então energia é algo que vai impulsionar, que vai fazer algo ter força, funcionar. Isso seria energia, tá? Por exemplo, quando a gente fala do nosso corpo, quais são as energias que a gente precisa? As vitaminas, né? Essas vitaminas a gente recebe através do quê? Da nossa alimentação. Então, a gente tem que ter todas as vitaminas para que o nosso corpo funcione da forma correta. Se a gente tem excesso de vitamina, de um tipo de vitamina, isso vai causar doença. Então, a gente não pode ter excesso, a gente não pode ter falta. A gente tem que ter sempre isso numa média, tá? Para que o nosso corpo funcione normalmente, tá? Todo excesso e toda falta vai prejudicar. Assim também é energia quando se fala de luz, quando se fala de motor, quando se fala de força, também é assim. Então, a geração de energia, ela depende, né, da força. Energia é o que dá força para o funcionamento. Então, vocês podem escrever isso aí, tá? Na número 1, tá? Então, qual seria o conceito para energia? Aquilo que dá força, né, que faz funcionar, tá? Aí vocês podem citar exemplos, certo? Na número 2 fala assim, lixe em forma de ilustração, então vocês vão desenhar, tá? As fontes de energia que você já utilizou, que você conhece. Então pode ser solar, né, que a gente conhece, a escola tem placas solares, certo? A energia da hidrelétrica, né, que é a energia que a gente utiliza mais, que é pela força da água, tá? Vocês podem tentar transmitir isso aí através de desenho. Essas são as mais conhecidas, mas também tem a eólica, que é através das hélices, a força do vento, e tem também a nuclear, né? E tem a gás natural, né? O carvão mineral, todas essas são formas de energia, tá? Vocês podem representar aí a que vocês conhecem mais, através de um desenho, tá? Pode desenhar. Quem está em casa também vai ter que fazer esse processo, tá? Vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem então o desenho para mim, tá bom? Enquanto os meus alunos aqui na sala vão trabalhando na atividade, eu vou continuar a explicação do conteúdo então. Então, quando a gente fala dos tipos de energia, a gente sabe que nós temos energias renováveis, que são fontes energéticas que não irão acabar, que não irão se extinguir e que existe uma renovação natural na natureza. E temos as fontes de energia não renováveis, que são fontes de energia que não se renovam naturalmente, tá? E que um dia vão acabar, assim como, por exemplo, o petróleo, né? Ele não se renova na natureza e um dia ele vai acabar. Já quando a gente fala de energia renovável, a gente fala da luz solar, né? A luz solar, então, é uma energia renovável. Todos os dias, né, ela se renova, tá? Naturalmente. Então, a matriz energética brasileira é bem diversificada, né? Se por um lado o Brasil se utiliza de fontes energéticas não renováveis, né, como o petróleo, gás natural, carvão mineral, em contrapartida, produz a maior parte de sua eletricidade por meio de fontes renováveis, como a água, por exemplo, que a sua renovação na natureza ela é muito lenta, mas ela acontece. O que acontece é que a demanda, ou seja, o uso é muito maior do que o que a natureza consegue produzir. E isso faz com que nós tenhamos uma preocupação para que no futuro não falte, então, reservatórios de água natural para o desenvolvimento da vida humana. Aí nós temos aí 2 gráficos, ó que legal,
né, a utilização da energia mundial e a utilização na geração de energia brasileira. Então nós temos a energia hidráulica, a biomassa, né, que são os biocombustíveis, tá, com restos aí, animais e vegetais, restos fósseis, o carvão mineral, o petróleo e seus derivados e o gás natural. Temos a nuclear, né, e temos a hidráulica, que é com a força da água. E no Brasil, que é o que a gente quer saber mais, né, que importa mais pra gente, ó, a gente tem muito uso do carvão, né, o uso do carvão mineral, mas o que a gente utiliza em maior quantidade aí, né, é a força da água e também, né, os derivados do petróleo, também são muito utilizados aí, né, no Brasil, tá? É importante a gente estabelecer as relações também do processo de industrialização, a inovação tecnológica e a transformação socioeconômica do território brasileiro. Aí nós temos algumas atividades, tá? Ali tem assim, aponte uma semelhança e uma diferença entre os gráficos comparativos dos diversos modelos energéticos adotados pelo mundo e pelo Brasil. Então, aí, para mim ajudar vocês a esclarecer essa dúvida, né? Então, a principal semelhança entre os gráficos é o fato de ambos terem como fonte energética o petróleo, né? Então, a maior parte do mundo utiliza o petróleo como principal fonte energética. Então, as diferenças que existem, então, entre essas fontes de energia são o fato de o Brasil utilizar mais recursos renováveis, como a água, o sol, né? Então, o Brasil consegue utilizar, na sua maioria de fonte energética, né, os recursos renováveis, a forma renovável de energia, tá? Aquela que se renova naturalmente na natureza. Então, vocês podem colocar isso aí na resposta. Na atividade 2, qual dos dois gráficos possui maior utilização de energia renovável? Explica a razão do fato. Então, a gente já respondeu em cima. O que utiliza maior utilização de energia renovável é o Brasil, né? Porque o Brasil, na sua maioria, utiliza as hidrelétricas como fonte de energia, né? Então, a água ela vai se renovar na natureza de uma forma muito lenta, né? A grande preocupação é que o uso seja muito maior do que o que a natureza consiga produzir e que vai chegar em um dia em que, né, a água vai acabar sendo extinta. Mas isso depende de como o ser humano vai utilizar esse bem natural. Se for de forma consciente, isso nunca vai acontecer, né? A 3. Você conhece algum combustível que seja derivado de cana? Por que este modelo energético aparece apenas no gráfico com dados no Brasil? Sim, né? É o etanol. Então, o etanol, ele é derivado tanto da cana como também do soja, dos restos do soja, certo? O Brasil foi o precursor na produção do etanol. Foi o primeiro, né, a começar a produzir, então, este combustível. E até devido ao nosso passado colonial, esse produto é feito em fartura no nosso território, tendo entre seus usos a produção do combustível para veículos. Então, hoje, a maioria dos carros, eles são flex e utilizam tanto a gasolina quanto o etanol, certo? Então, tanto quem está em casa quanto quem está na sala já pode responder aí a página 198. Vamos lá, galera. Oi, pode falar. Soja e cana-de-açúcar, tá? Ele utiliza tanto soja quanto cana-de-açúcar na sua produção, né? E o Brasil, ele tem essa produção tão grande de etanol por conta do nosso passado colonial, né? Porque houve uma época, né, lá na colonização, quando a gente ainda era colônia de Portugal, em que nós plantávamos, a maioria das fazendas era de cana-de-açúcar, né? Então a cana-de-açúcar já vem dessa história, né, no nosso país, né, desse passado colonial. Eu vou pro quadro para ajudar vocês, tá? Vamos lá? Vamos lá então, pode falar. Mas é o único país que produz cana-de-açúcar? Não. Muitos países do mundo produzem, mas em quantidade que nós produzimos, nós somos um destaque. Nós também fomos os primeiros a começar a produzir o etanol, fomos os precursores, tá? Vamos lá então. Número 1, galera, todo mundo aqui comigo. Então, a semelhança
Teriam a fonte é o fato de terem como fonte energética essa é a número 1, tá? Primordial o uso do petróleo. A diferença as diferenças aí que existem é o fato do Brasil utilizar mais recursos renováveis, tá? Ou seja, aqueles que se renovam naturalmente na natureza, tá? Que mesmo que seja em forma lenta, mas eles vão conseguindo se renovar, tá? E também usar o carvão mineral em menor quantidade. Dois, né? Qual dos dois gráficos possui mais relação utilização de energia renovável? Então, na 1 a gente já respondeu, né? Então, o Brasil, né? O Brasil utiliza mais, então, a energia renovável, tá? Por quê? A abundância de água, né? Faz com que a principal fonte de energia sejam as hidrelétricas. E a 3, você conhece algum combustível? Então a gente pode falar então do etanol, né? Que ele é produzido aí no Brasil através da cana-de-açúcar. Ok? Bom, depois a aula vai estar disponível lá no canal. Bom, vou continuar a explicação enquanto vocês vão copiando, tá? Então, porque a gente está gravando ali para os alunos de casa não ficarem, então, sem explicação.
Então, fontes de energia, né, os fósseis, tá? O carvão mineral, o petróleo, o gás natural, então, são considerados fósseis, né? Que são produzidos através de restos animais, vegetais, ou que são soterrados e com muito tempo eles produzem um novo tipo de energia, que a gente fala energia fóssil, tá? Então, as fontes de energia fósseis são combustíveis formados a partir da decomposição da matéria orgânica soterrada e transformada mediante a pressão e a temperatura que foram submetidos no subsolo há milhões de anos. Os principais exemplos desses combustíveis são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Essas fontes de energia também, né, além de não serem renováveis, não se renovam naturalmente na natureza, são extremamente poluentes, então por isso também são bem pouco utilizados na maior parte do mundo. Apesar disso, compõem a matriz energética mundial, né? Por conta nas revoluções industriais, tanto na primeira quanto na segunda revolução, com a utilização das fábricas, das indústrias, então se utilizava muito, né, o carvão mineral, certo? Na produção dos bens de consumo, tá? Então, nós estamos aí nessa página, certo? Carvão mineral. O carvão mineral surge como a principal fonte de energia da sociedade industrial em meados do século XIX, quando se descobriu que sua combustão gerava mais calor do que as lenhas utilizadas para alimentar as máquinas movidas a vapor, responsáveis pela primeira revolução industrial. Seu uso impulsionou a produção industrial, bem como dinamizou o transporte, ou seja, transformou o transporte, fez o transporte se tornar mais rápido, né? Facilitou o transporte, aumentando a sua velocidade, né? Tanto dos navios quanto aí dos trens. Inúmeras sociedades atuais ainda estruturam sua matriz energética pelo uso do carvão mineral, que ocorre em especial de duas maneiras: na geração da eletricidade, com as usinas termoelétricas, e nas indústrias siderúrgicas. Apesar de ser uma fonte de energia antiga, seu uso continua elevado em diversas nações do mundo, principalmente aquelas desprovidas de estrutura natural satisfatória para outras modalidades de geração de eletricidade, como a riqueza hídrica brasileira, responsável pelas nossas hidrelétricas. O carvão possui duas desvantagens significativas: não é renovável e sua queima é extremamente poluente para a atmosfera. Tá? Então, ele não se renova na natureza. Tá? É como se as pessoas encontram então as jazidas de carvão e conforme elas vão utilizando, essas jazidas vão se esgotando. E quando se esgota, você tem que procurar uma nova jazida então, para a sua utilização. Não vai se renovar na natureza como a água, por exemplo, né, que através das suas nascentes vão se renovando naturalmente, tá? Ou como a luz do sol, que todos os dias, né, se renova. Ou mesmo pelo vento, né, que todos os dias se renova, tá? Então, essa fonte de energia, o carvão, não é renovável, certo? Na atividade da página 200, vamos lá. Nós temos uma tabela aí, ó. Mundo, maiores produtores e consumidores de carvão, certo? Essa aí é a nossa tabelinha. Então, comparando os dados dos maiores produtores de carvão e consumidores, que conclusões podemos tomar? Vamos lá, vamos para a tabela. Ó, nós temos a China lá, né, que produz 46% e consome 52%. Então, ela usa mais do que ela produz, certo? Os Estados Unidos produz 12% e consome 12%. Então, ele está na média, né? Consome o mesmo que produz. A Índia produz 8% e consome 11%. Então, ela consegue consumir mais do que ela consegue produzir, certo? Então, a Austrália e a Indonésia produzem 6% cada uma e não usa, não tem a utilização desse tipo de energia, não consome.
A África do Sul e a Coreia do Sul não produzem, mas utilizam. Então, elas compram essa energia de países que produzem. Então, elas consomem 3% cada uma dessa energia. O que a gente pode concluir disso? Então, através da tabela, a gente pode concluir que os maiores produtores são também os que mais consomem, né? Normalmente, quem produz mais também utiliza mais. Às vezes, precisa utilizar mais do que produz e tem que ainda comprar esse tipo de energia de outros países, tá? Desculpa, prof, fica assim, mas é que falar com essa máscara não é fácil, tá? A gente fica meio assim, tá bom? Mas escrevam então que os maiores produtores também são os maiores consumidores, tá? Deixa eu ver se eu trouxe meu apagador. Eu acho que não. Não, ainda cabe. Deixa eu colocar naquele cantinho. Então, a gente, através dessa análise da página 200, a gente chega a uma conclusão que os maiores produtores também são os maiores consumidores. Quando a gente fala que um país se tornou autossuficiente em algum tipo de energia, é porque ele consegue produzir tudo aquilo que ele consome e ainda consegue vender o tipo de energia para outros países, tá? Por isso que fala que ele é autossuficiente, certo? A número 2. Levando em consideração que a China e Estados Unidos são duas grandes nações, as mais industrializadas do mundo, que consequências essa matriz energética pode acarretar para a questão ambiental? Gente, que mal essa matriz energética pode causar ao meio ambiente? Então, a gente sabe que a expressiva poluição, né, que sai então das chaminés, das fábricas, das indústrias, tá? Isso pode causar então emissão de gases poluentes na atmosfera, tá? Interferindo aí, então na qualidade de vida, né, da população. Então vamos lá. Nem vou colocar eu vou colocar só o que vai causar, tá? Então irá causar um aumento expressivo na emissão de gases poluentes. Meninos, para de conversa. De gases poluentes, interferindo então na qualidade de vida e na saúde da população. Você quer que eu vire para onde? Para você? Vai aparecer você lá. Ó. Gente, ó, muita gente, vamos copiar as respostas, tá? Porque depois vai acumulando, tá? Quer saber como
Rapaziada, não se esquece. Qualquer uma também, né? Aí, garoto, vai no caderno. Depois só passar pra apostila. Olha ali, ó. Teve um monte de gente que É muito importante a gente falar em relação à utilização dos tipos de energia, é que países que, que priorizam a saúde da população, países que priorizam o meio ambiente, eles vão sempre dar prioridade aos tipos energéticos renováveis, tá? O que acontece é que às vezes a produção de energia se torna um pouco mais cara a princípio, a instalação de uma usina, ou mesmo a instalação das hélices para produção de energia eólica, se torna um pouco cara e por isso alguns países não optam por esses tipos de energia. Mas se você for olhar em contrapartida, para a saúde da população e para o bem-estar da natureza, do meio ambiente, os tipos de energia solar, eólica e hidrelétrica ainda são os mais viáveis para a manutenção dos ecossistemas, tá? A preservação do meio ambiente. São os tipos que iriam, então, ajudar um pouco mais a poluir um pouco menos, vamos dizer assim. Professora, ali na qualidade, Aonde? ali interferindo ou não? Interferindo na qualidade de vida, e na saúde da população. falta um dado. Faltou o dado? É verdade. Faltou o dado aqui. Faltou o dado aqui, ó. É porque meu cérebro pensa mais rápido que minha mão. Aí eu fico comendo as palavras. É automático, né? Pronto? Vou continuar aqui então, tá? Pra não dar muito tempo aqui. Então agora a gente vai falar um pouquinho, sobre onde a gente encontra essas reservas, então, de carvão aí, tá? Então as usinas termoelétricas têm sua estrutura muito semelhante às antigas máquinas de vapor, pois o carvão mineral é queimado para evaporar a água das grandes caldeiras que liberam vapor, o que move as turbinas responsáveis pela geração de eletricidade. Aí nós temos aí um esquema que mostra como funciona esse processo. Nas usinas siderúrgicas, o carvão tem a função de alimentar os fornos responsáveis pelo derretimento e fusão dos materiais metálicos básicos para a composição do aço. O Brasil possui reservas de carvão mineral no sul do Brasil, no denominado cinturão carbonífero. Apesar da presença desse recurso em nosso subsolo, o carvão brasileiro é considerado de baixa qualidade, ou seja, ele emite pouco valor, tá? E por essa razão, o Brasil importa parte deste mineral para alimentar as indústrias siderúrgicas e suas usinas termoelétricas. Por mais que o Brasil obtenha energia primordialmente das hidrelétricas, utiliza-se nas usinas movidas a carvão em período de pouca chuva, ou seja, quando os rios estão baixos, com pouca água, se utiliza esse tipo de energia para ajudar a manter, então, as fontes energéticas funcionando no nosso país, tá?
para evitar então a crise energética, ou seja, falta de energia, né, durante os tempos de estiagem, tá? De seca. O petróleo, que a gente conhece também como diamante negro, né, pelo preço que ele tem, tá? É uma das fontes mais caras de energia, né? É o petróleo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele aí. Então, quem quer ler? Alguém quer ler? Pode ler, Ana Vitória. Só que lê alto para os de casa ouvir, tá? Vamos lá? O chamado ouro negro é a fonte de energia mais utilizada em todo o mundo. Isso se deve à imensa versatilidade desse recurso que, além de ser matéria-prima básica dos combustíveis veiculados, como a gasolina e o óleo diesel, também é utilizado na conversão de plástico para máquinas e até das indústrias alimentícias e de cosméticos. Sua descoberta e expansão estão Atreladas à segunda revolução industrial do século XX, principalmente com o desenvolvimento do motor a combustível internal utilizado nos automóveis atualmente é motivo de inúmeros conflitos em questão de geopolítica envolvendo os países consumidores e aqueles que não exportadores e que possuem as maiores reservas petrolíferas como membros da OPEP. OPEP, tá? OPEP, então, é uma sigla para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Não esqueçam nunca essa sigla. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tá? Essa letra P tem páginas 199, né? Página 198, tá? Ok, vamos continuar então, tá? Então, o ouro negro, né, que a gente fala, que é considerado petróleo, ele recebe esse nome, então, por causa do preço que é, então, aí, né, este tipo de fornecedor energético, tá? Combustível. Ele é importantíssimo, então, na utilização dos veículos, como a gasolina, né, o óleo diesel, mas também na produção dos plásticos, tá? Ele é a matéria-prima utilizada, então, na produção dos plásticos. Ele foi descoberto, então, mais ou menos no século XX, né? Na utilização aí dos motores a combustão, após a segunda revolução industrial. E atualmente, principalmente no continente asiático, lá no Oriente Médio, ele é um dos maiores causadores de conflitos, de disputas, né? Porque as reservas de petróleo estão localizadas nesses locais, e aí isso causa, então, briga entre os povos para a compra, a venda e a comercialização deste produto, tá bom? Nós temos aí, ó, um quadro, né, uma tabela, fala sobre o petróleo no mundo, certo? Aí tem, né, os maiores consumidores, tá? E as maiores reservas. Então, maiores produtores são Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, China, Canadá, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque e México. Os maiores consumidores, quem usa, quem utiliza? Então, Estados Unidos, a China, o Japão, a Índia, a Rússia, a Arábia Saudita, o Brasil, a Alemanha, a Coreia do Sul e o Canadá. As maiores reservas estão localizadas aonde? Estão localizadas na Venezuela, na Arábia Saudita, no Canadá, no Irã, no Iraque, inclusive esses dois locais vivem em conflito, Irã e Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes, na Rússia, na Líbia e na Nigéria, tá? A gente então entende que nem sempre quem tem as maiores reservas são os que utilizam mais, né? Então tem locais com maior número de indústria, por exemplo, que utiliza mais do que, né, os locais que produzem, tá? Com o auxílio do professor, na próxima página aí, pede para mim ajudar vocês, e como eu sou uma pessoa do coração caridoso, né?
Ou posso apagar aqui? Beatriz. Professora, Oi. vou perguntar nada a ver com o que você está estudando agora. Qual é o país mais rico? Hoje está uma disputa aí entre Estados Unidos, a grande potência mundial, e a Ásia, né? A China. Tá? O país que mais rico são financeiros? China e Estados Unidos estão aí na disputa para quem que é a potência mundial hoje. Tem um país que fala que Ei! Pode falar, Beatriz. tem um país que, não sei se é país, que fala que é o país mais rico do mundo, é o Catar. Mas aí é entre os países, né? Mas como potência mesmo, quando a gente fala em potência, a gente fala em questão industrial, em questão financeira, estabilidade comercial, moeda, né? Então a gente está falando de tudo isso, tá? A gente não está falando só de um fator, mas de todos os fatores em si, entendeu? Ok, vamos responder então as duas perguntinhas aí. Por qual razão os Estados Unidos estão entre os maiores produtores e consumidores de petróleo? Inclusive importando esse recurso, ou seja, comprando de outros países quando falta no seu próprio país, né? Então é fácil explicar, porque como os Estados Unidos é uma grande potência mundial e há um grande investimento em indústrias, fábricas, então ele utiliza essa fonte de energia em grande quantidade. Então ele não consegue produzir tanto que ele consome, então ele tem que comprar de outros países, tá? Vamos lá então, número 1 da página 203. Professora, tem como comprar energia então? Sim, quando a gente fala da... A energia vai vir do outro país pra Vem, né? Não vê aqueles navios com petróleo? Né? Então eles compram energia, compram petróleo, né? Lá os barris, né? Isso! Desse jeito. Tá? Por exemplo, o gás natural ele é feito através de tubulações, né? Passa por baixo da terra, aquelas tubulações, né? E acontece então a transmissão, né? Transporte, tá? Vamos lá. Número 1. Isso se deve ao fato de os Estados Unidos serem muito industrializados causando uma grande dependência energética. Gente, não é porque eu tô gravando aqui que eu não levo menino para coordenação, tá? Só para deixar bem claro, viu? Número 2. Qual a razão de a Venezuela possuir a maior reserva de petróleo do mundo, mas não figurar entre os maiores produtores? Né? Então, a pobreza econômica, tá? Então, apesar dela ter as reservas, apesar de possuir aí as grandes reservas, tem um reduzido consumo. Pois não é tão industrializado quanto os Estados Unidos. Então, né, nem tem um movimento financeiro, né, comparado ao movimento então de uma grande potência mundial como China e Estados Unidos, tá? Então hoje, né, a gente vai parando por aí,
Um bom dia a todos os alunos que estão em casa e até a nossa próxima aula.